dentro desse aspecto, doutor Pedro Paulo, eu queria, assim, o senhor já citou ali alguns desses tratamentos, dessas técnicas. Hoje, o que assim, de forma mais inovadora, o que a gente tem sido utilizado, né, de procedimento, de técnica para tratamento de dor na coluna? Então, hoje, assim, dentro do tratamento da dor na coluna, esses tratamentos mais de regra minimamente invasivos têm vindo à tona com bastante resultado e sucesso, né? Cito, dentro deles, os bloqueios neurais. Lógico que tudo tem que estar dentro de um amparo, de um ponto de vista não só de um exame, mas também de um exame físico. De você Perfeito. falar, olha, minha suspeita é que essa aqui seja uma dor, por exemplo, de uma questão de faceta, uma suspeita de faceta. Ah, não, eu estou suspeitando de uma radiculopatia, de uma discopatia, de um outro processo de CIT, de um processo, etc. Né? Então, você vai avaliar o ponto de vista clínico, porque não Perfeito. adianta eu indicar um procedimento, às vezes, não, eu suspeito que é nessa altura da coluna. E, às vezes, a dor é por um outro mecanismo, que não faz sentido. Mas, então, assim, dentro das perspectivas dos procedimentos, hoje a medicina caminha, assim como antigamente se fazia a cirurgia aberta de ponte safena, mamária, vascularização, hoje se faz cateterismo, angioplastia, né, ou hemodinâmica. Então, na coluna você tem também a possibilidade de fazer procedimentos guiados. Então, os bloqueios neurais, os tratamentos com radiofrequência ou ablativa ou moduladora também é possível ser feito hoje, que é um procedimento que é centro cirúrgico ou guiado por ultrassom ou por radioscopia, mas é um tratamento que você faz, às vezes, que você consegue melhorar ou até eliminar aquela dor do paciente, dali você não é que está tratado, né? Nós tiramos a sua dor. Para quê? Para Para você você conseguir fazer exercício, fazer exercício, fazer reorganizar movimento. as posturas. Porque o grande tchan de tudo que a gente faz hoje é para pôr a pessoa para fazer movimento. Excelente. Se eu fiz um medicamento, uma técnica, uma acupuntura, ou uma técnica de medicina regenerativa, que é outra coisa que a gente pode falar, ou qualquer coisa que seja, se é para criar uma janela de oportunidade, para eu melhorar aquela questão da dor, porque a dor, de fato, Limitante. quando é principalmente crônica, ela não serve para nada. Ela não serve para alertar o corpo que tem alguma coisa errada. Ela só serve para doer. Uma dor aguda, a gente tem que correr para tratar para ela não virar crônica. Então, a gente entendeu o paciente porque até o sistema nervoso dele muda quando ele vai para uma dor crônica. Ele fica com fadiga, ele fica com depressão, ele fica com ansiedade, muda o humor. Então, a gente tem que correr para tratar. Mas então, quando a gente olha para o paciente e tem ali a possibilidade de técnicas minimamente invasivas, hoje, dentro daquilo que eu falei, que é o bloqueio, uma radiofrequência, a própria acupuntura que fazemos, que é uma acupuntura que a gente chama mais neurofuncional, ou uma acupuntura moderna ou contemporânea, que a gente se baseia pela anatomia e não tanto pelo aquele aspecto dos meridianos Os chineses, meridianos. que é a questão mais histórica, né, da acupuntura, que tem toda uma importância, mas hoje a gente usa muito mais a questão do exame físico, o exame fisiátrico, o exame ortopédico, e ver, por exemplo, também as síndromes associadas, por exemplo, dor miofascial, ou, por exemplo, uma neuropatia, e aí a gente consegue fazer uma neuromodulação periférica. A gente modula aquele sistema neural através de um estímulo local que vai fazer um efeito à distância e até central. E aí você tem que pensar, esse paciente está com dor, ele não dorme direito, ele tem uma maior hipertonia do sistema nervoso simpático. O cortisol dele está alto, a adrenalina dele está alta, a frequência cardíaca respiratória está alta. Eu costumo fazer, a gente faz uma estimulação craniana, a gente faz uma estimulação auricular, vagal, parasimpática, às vezes eu melhoro esse tônus parasimpático, eu melhoro aquela fadiga, aquele cansaço, aquele sono, aquela dor, Aquela tensão, aquela né? tensão como um todo, que ele estava todo tenso, com medo até do movimento, eu começo a liberar esse paciente para poder ir para o movimento. Então, assim, as técnicas hoje são muito nesse sentido. Lógico, até na cirurgia, que ainda é feita a cirurgia de coluna, hoje também já se tem as cirurgias endoscópicas. Sim, minimamente invasivas. Minimamente invasivas. Sim. Então, para o paciente que está disposto a, de fato, não, eu quero ser proativo no meu tratamento, ele tem muita perspectiva. Por quê? Primeiro, na questão da dor, para melhorar a qualidade de vida. Segundo, vamos ver a função e vamos ver o que está gerando e vamos lá atrás disso. E aí nós queremos melhorar não só a questão de uma imagem, mas queremos melhorar o paciente como um todo. Perfeito. Às vezes ele veio para uma dor, e dali ele se despertou, tratou e virou uma outra pessoa, uma outra função, porque foi chamado por... Se redescobriu, né? Se redescobriu. E eu falo muito isso, assim, na verdade, nenhuma dor, ela vem à toa, né? Ela vem para nos ensinar alguma coisa. Algumas pessoas estão dispostas a aprender, outras pessoas, elas não vão querer ler essa cartinha nesse momento, né? Mas se elas quiserem, a gente está aqui para poder ensinar. Exatamente. Tá disposto. Gente, disso que o doutor Pedro Paulo falou, essa é uma parte, assim, que eu sou apaixonada, né? Ainda mais pela atuação dele, e eu sei o tanto que ele é cauteloso nesse sentido. A questão da neuromodulação, né, doutor Pedro Paulo? Eu costumo brincar que, assim, para os pacientes
pacientes explicarem, para as pessoas mais leigas também entenderem, é como se a gente tivesse que sintonizar uma rádio, né? Então, assim, aquele nervinho, ele realmente está acostumado a dar o estímulo doloroso. Então, aquela rádio ali, ela tá sintonizada só no rock. Mas, de repente, aquele dia eu queria escutar MPB, eu não queria escutar rock, né? Então, a gente tem que ir lá, tem que ter alguém que vai lá e falar, não, deixa eu mudar aqui essa modulação, porque essa condução neural, ela pode ser passível de ser reorganizada, né? De ser remodelada, que é justamente esse papel da neuromodulação. E aí é importante, isso que o Dr. Pedro Paulo falou, gente, a gente lembrar que, assim, mesmo que a gente tenha uma dor na coluna, só que sistema nervoso é um só. A gente fala do sistema nervoso da coluna, que é o sistema nervoso periférico, mas isso tem tudo a ver com o sistema nervoso central. Então, se eu não trabalhar a cabeça dessa pessoa, que é isso até que o Dr. Pedro Paulo trouxe, a gente não trabalha a coluna, e, consequentemente, eu não consigo ter um resultado tão sustentável. E lembrando disso também que o Dr. Pedro Paulo disse em relação à questão do sistema nervoso autônomo, que é uma das estruturas que regem ali no nosso corpo como um todo, liberação de hormônio, liberação de substâncias de humor, né? Liberação de... Um refluxo, tá ligado? Digestão. Isso, justamente. Substâncias ali que nos auxiliam nessa questão digestiva. Então, assim, a gente trabalhar nesse aspecto de modulação é a gente trabalhar a saúde, né, doutor? Vivendo hoje na sociedade que a gente vive, que as pessoas estão ansiosas, estão estressadas, as pessoas estão angustiadas. Gente, isso tem repercussão no corpo. Não adianta. Então, quando o doutor Pedro Paulo fala isso, são de técnicas que vão olhar para o todo, que elas não vão olhar só para a dor e elas não vão olhar só para o segmento, que é a coluna. Elas vão olhar para esse indivíduo. Que eu acho Inclusive, isso é muito importante. Quando a gente modula esse sistema autonômico, né, do sistema nervoso, a gente pode melhorar até a condição de citocinas inflamatórias no paciente. Reduzir processo inflamatório como um todo. Então, assim, o paciente vai relatar, olha, melhorou meu sono, melhorou aquela irritabilidade, aquela ansiedade. E aí, com consequência, essa percepção à dor acontece. Por exemplo, tem muito paciente que chega assim com uma dor, por exemplo, uma dor na coluna, que é o nosso tema, e ele não suporta que a gente coloque a mão na coluna dele para examinar as costas. E ele está com hiperalgesia, alodinia, que é uma sensação ou de muita dor, ou um toque, algo não doloroso causar uma dor. Então, assim, é uma reação hiper-exacerbada. E aí eu tenho o quê? Que dessensibilizar o paciente. Nessa dessensibilização, a gente pode lançar a mão da neuroestimulação, neuromodulação, que pode ser tanto por via periférica ou via central também, que é outra coisa. Tem estimulações que a gente pode fazer na região do crânio, né? Ou estimulação de corrente elétrica ou magnética, e você pode, em alguns casos, fazer dessensibilização. Hoje também a gente tem usado a fitoterapia e terapia com suplementação com fitocannabinoides. Isso é para todo mundo? Não. Mas, assim, é recurso que a gente não tinha, por exemplo, muito comumente há 20, 30 anos atrás. E que hoje a gente tem. E hoje a gente tem. E outra coisa, a gente tem, além daquela hora que eu te falei da cinesiofobia, que é o do movimento, hoje a gente tem vivido uma questão de muito medo de medicamentos. Assim, não, assim, talvez por ter feito um uso muito exacerbado no passado de anti-inflamatórios, analgésicos, opioides, e ter tido muito problema com efeito colateral, mas às vezes hoje o paciente fica com um pouco de medo de remédio. Não que a gente... Também, assim, o remédio a gente sabe que é uma faca de dois gumes, que pode ter os efeitos colaterais ou as questões deletérias, mas às vezes, se tratando de uma dor aguda para crônica, pode ser que para a gente conseguir colocá-lo para fazer exercício em alguns dias ou semanas, eu tenha que usar um remédio certo, na hora certa, para fazer uma dessensibilização do sistema nervoso central inflamatório, para que a gente possa. Então, assim, confiar no trabalho do médico, na equipe, e lógico, a gente vai conversar, discutir, porque, lógico, tive efeito colateral, tive alguma questão, a gente ajusta, troca, tira, não pode ficar passando mal no tratamento. Mas às vezes também tirar um pouco desse medo de certas ferramentas, porque às vezes são ferramentas importantes, já que o meu fim é colocá-lo no movimento pleno. Excelente. Então, assim, na independência funcional. Então, às vezes, num primeiro momento muito agudizado, que a gente não vai conseguir, até vocês não, vamos usar uma técnica, mas o foco já é, assim que puder, ir para o movimento. Então, nós também temos esse alinhamento mental do mesmo jeito. O mesmo raciocínio.